Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje a gente vai discutir um tema que é muito pedido por vocês, que é intubação no paciente obeso. Eu sei que intubação já é aí um procedimento que te tira um pouco o sono. Quando você bate o olho no plantão e o paciente que tá chegando em franca insuficiência respiratória é um paciente obeso, seu coração acelera muito mais rápido. Mas antes de qualquer coisa, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, como vocês sabem, eu sou médica anestesista, já sou médica aí há 10 anos, e eu tô aqui pra gente colocar uns pingos nos is pra você conseguir otimizar sua técnica e fazer intubações orotraqueais em pacientes obesos sem passar perrengue. Mas a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é alinhar expectativas e fazer com que você entenda por que você precisa ter mais cuidado para manejar uma via aérea em um paciente obeso. O paciente obeso, como esse da foto aqui, ó, dá uma olhada, ele tem um pescoço mais curto e grosso, o que vai dificultar o posicionamento ideal, o alinhamento dos eixos da via aérea, então vai dificultar a sua visualização ideal da fenda glótica. Ele tem uma redundância de tecido mole torácico, vai fazer com que você tenha dificuldade de inserir o laringoscópio na boca. Por isso que existem até uns cabos de laringoscópio mais curtinho, que são específicos para intubação em paciente obeso. Isso é muito legal. Porque por conta dessa redundância de tecido torácico mole, você tem um tecido impedindo mecanicamente para que você faça o movimento de inserção do laringoscópio na boca. Principalmente se a gente vai falando de mulheres, por conta do aumento da mama. Sem contar que esse tecido mole em excesso que tem na região torácica, tem também na via aérea. Então, há uma obstrução da via aérea, muito mais facilidade. E aí a gente entra nos parâmetros de uma via aérea fisiologicamente difícil, porque sim, o obeso ele tem uma via aérea anatomicamente mais difícil, mas ele também tem uma via aérea fisiologicamente mais difícil. Ele é um paciente que tem uma capacidade residual funcional diminuída, então ele satura mais rápido. O tempo de apneia sem hipóxia depois da indução farmacológica é muito reduzido. Além disso, ele tem um consumo maior de oxigênio que também colabora para essa dessaturação mais rápida. E por último, mas não menos importante, por conta do aumento da pressão intraabdominal, você tem o quê? Um risco aumentado de regurgitação e broncoaspiração. Só quem já passou por uma situação como essa de regurgitação durante o manejo da via aérea sabe o quão desesperador isso é. E é por isso que eu tô aqui, para te preparar. Alinhamos as expectativas, já sabemos quais são os desafios que a gente vai enfrentar e agora a gente vai atacá-los. Eu vou te dar 4 dicas para você otimizar o manejo da via aérea em um paciente obeso. A primeira coisa, que é clássica, não vem dizer que é papinho de anestesista, porque não é. Valoriza o posicionamento. Esses vão ser os minutos mais maravilhosos que você vai gastar da sua vida, que você vai falar, meu Deus, ainda bem que eu fiz isso. Na grande maioria das vezes que eu sou chamada para ajudar outros colegas não anestesistas a abordarem uma via aérea, quando eles estão passando um perrengue, não conseguem intubar, tá? Aquele caos, 99,9% das vezes o paciente ele não está posicionado. E aí, você torna até uma intubação fácil e difícil, porque você não tem os eixos alinhados da via aérea. No paciente obeso, sabendo que ele já tem diversos fatores que fazem com que essa anatomia seja mais difícil, você precisa valorizar ainda mais o posicionamento. Só que qual que é a questão? Enquanto num paciente não obeso, basta a gente colocar coxins na região occipital, de forma a alinhar o meato auditivo externo ao osso externo, aqui no paciente obeso, por conta desse excesso de tecido mole na região torácica, somente coxinha occipital não vai ser suficiente. A gente precisa também colocar um coxim atrás da escápula. Um coxim não, vários coxins. Qual vai ser o nosso alvo? Fazer uma posição de rampa. Como você faz essa posição de rampa na prática? Com lençol. Melhor dos mundos. Deixa o soro fisiológico, o Ringer lactato de lado. Porque quando você empilha um sobre o outro, eles ficam instáveis e tem chance de escorregar. Então, lençol. Se você não tiver lençol, cobertor, algo parecido. Até o travesseiro é uma opção, apesar de não ser a melhor, porque ele o quê? Diminui a espessura, né? Quando você coloca peso em cima dele. Então, o melhor dos mundos é você utilizar lençóis. Quantos lençóis? Eu não sei. Lençóis, a quantidade suficiente, são muitos, dá uma olhada nessa foto, para que você consiga alinhar o meato auditivo externo com o osso externo. E você, no obeso, só consegue fazer isso através de uma posição de rampa. Na prática, como você vai fazer? Você vai pedir para o paciente sentar. Sim, ele vai sentar na maca. Ou você vai precisar levantá-lo, né? Mas por conta do peso um pouco mais
exagerado, você vai ter um pouco de dificuldade de levantar esse paciente. Então pede para ele sentar, ajuda. Eu sei que ele vai estar ali em franco desconforto respiratório. Essa posição sentada vai dar até um alívio para ele. Então coloque ele sentado. Primeiro ponto, você vai colocar coxins empilhados atrás das costas. E você vai pedir para ele encostar o bumbum o mais próximo possível dessa pilha de lençóis. Depois disso, você vai falar: fulano, ó, você vai deitar em cima desses coxins que estão atrás das suas costas. Vai parecer que você vai deitar em cima de uma mochila. Eu sei que não vai ser confortável, mas isso vai ser rápido. Logo em seguida, você pede para o paciente deitar e a cabeça vai ficar pendente, certo? Porque você só colocou coxins aonde? Na região escapular, ali atrás das costas. E aí você vai, com a pilha já meio programada, colocar os coxins occipitais de forma a alinhar o meato auditivo externo com o osso externo. Dessa forma, você consegue criar o mais próximo possível de uma linha reta do seu ponto de inserção do laringoscópio com a fenda glótica, e aí você consegue direcionar o feixe luminoso do laringoscópio. Então, certo? Primeiro ponto, valorize o posicionamento. E no obeso, a gente só consegue alinhar os eixos da via aérea através da posição de rampa, aonde você vai precisar colocar lençóis atrás das costas e lençóis na região occipital. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto esse é um paciente que tem uma via aérea fisiologicamente difícil. Eu já te contei vários motivos que fazem com que esse paciente sature muito mais rapidamente em comparação com o paciente não obeso. Ou seja, o seu tempo de apneia segura depois da indução farmacológica reduz muito. O que você tem que fazer? Pré-oxigenar. Você vai ganhar aí não muitos, mas poucos minutos que vão ser muito valiosos em uma via aérea que é anatomicamente mais difícil e fisiologicamente mais difícil. Então, se você sair de um tempo de apneia segura de 2 minutos para 4 minutos, caramba, você já dobrou o seu tempo. Você tem 2 minutos a mais para entubar na paz de Deus com esse paciente sem se saturar. Concorda comigo? Numa via aérea que você já sabe que você vai ter maior dificuldade. Então, pré-oxigena, e você pré-oxigena com esse paciente posicionado. Então, posiciona, pré-oxigena por 3 a 5 minutos, com uma FO2 de 100%, fluxômetro aberto 10, 15 litros por minuto. Muito importante para você aumentar o seu tempo de apneia segura nesse paciente que já tem uma via aérea, como eu te disse, anatomicamente e fisiologicamente mais difícil. O terceiro ponto, qual é? Prepare-se para a guerra. Você não sabe que é uma via aérea anatomicamente mais difícil? Se você tem a possibilidade de utilizar nesse campo de batalha outros dispositivos, para que você vai sofrer? Se você tem uma metralhadora, por que você vai entrar na guerra de pistola? Não faz nenhum sentido, né? Então, se você tiver, utiliza o videolaringo. Se você tiver, pega o bugie. Vai pra guerra preparado com a melhor das armas que você tiver. Videolaringoscópio e bugie padrão ouro, né? Você tá indo aí super armado. A sua chance de sucesso num paciente posicionado e pré-oxigenado sobe muito, sei lá, 90%. Agora, se você vai abordar uma via aérea que você sabe que é anatomicamente mais difícil, você tem os dispositivos e não usa, você tá quase assinando assim, fracassado embaixo do seu nome. Então vá preparado com o melhor de dispositivos que você tiver. Samantha, não tenho um videolaringoscópio. Não tenho. Bugie. Bugie é um utensílio barato. Custa menos de R$100. R$100 é a pizza que você pede no plantão. E salva muito a vida na abordagem de vias aéreas anatomicamente mais difíceis, como a via aérea do obeso, que é uma via aérea que tem que ser mais anteriorizada, que tem menos exposição da fenda glótica por conta dessa redundância de tecido mole. Se você não sabe usar o bugie, não deixa de assistir esse vídeo aqui, onde a gente te explica tudo sobre bugie. Então, Samantha, não tenho videolaringoscópio no meu hospital. É isso, eu só tenho o laringoscópio convencional. Então pega aí R$100 do seu próximo mês e você vai comprar um bugie adulto, 15 frentes, na internet. Não precisa ser o bugie ventilável, pode ser o bugie convencional. Isso vai salvar muito a sua vida durante a abordagem da via aérea no obeso. Por quê? Ele tem uma ponta anteriorizada que faz com que você consiga direcionar o tubo para a fenda glótica até em situações nas quais você não tem uma visualização tão boa. Tá certo? E por último, mas não menos importante, a quarta dica, que é: presta atenção na sua estratégia farmacológica. Todas as drogas que são utilizadas numa intubação em sequência rápida são feitas pelo peso ideal. Então, se o paciente tem ali 170 quilos, você não vai se basear por 170 quilos. Qual que é a única exceção? A succinilcolina. A succinilcolina, se esse for o bloqueador neuromuscular que você
optou por utilizar durante a intubação de um paciente obeso, e se você percebeu, eu não tô nem entrando no mérito de que você deve utilizar o bloqueador neuromuscular. Já tá diante de uma via aérea anatomicamente e fisiologicamente mais difícil. Se você for tentar intubar sem bloqueador neuromuscular, eu desisto de você, viu? Aí eu vou entregar meus pontos aqui porque não tem santo que te salve. Então você vai intubar utilizando o bloqueador neuromuscular. Agora, todas as drogas utilizadas nessa intubação em sequência rápida são pelo peso ideal. Então, se ele tem 170 quilos, mas o peso ideal dele, que se baseia no sexo e na estatura, que é o que define caixa torácica, é, sei lá, 80 quilos, você vai se basear por esse peso de 80 quilos. Entretanto, o único fármaco que foge dessa regra é quem? É a succinilcolina. A succinilcolina você deve utilizar pelo peso real. Então, se esse paciente tiver aí mais do que 100 quilos, você vai precisar usar 2 frascos da succinilcolina. E é por isso que muitas vezes a gente escuta, ai, Samantha, Dani, eu fui induzir o paciente e ele não estava relaxado, estava duro, será que ele pode ter uma resistência ao bloqueador neuromuscular? Ele estava com a mandíbula travada? É porque você utilizou subdose. E aí, como eu disse mais uma vez, não tem milagre. Então, a succinilcolina é pelo peso real. Se ele tiver mais do que 100 quilos, você vai precisar utilizar 2 frascos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se sentir mais seguro para encarar uma via aérea que é muito comum no plantão, que é a via aérea do paciente obeso, e que eu sei que te coloca medo por todas as questões que a gente já discutiu. Dentro da comunidade Intubaclass, a gente tem um curso completo sobre manejo de via aérea e intubação orotraqueal, onde a gente te prepara para essa situação e todas as outras, fazendo com que intubação não seja mais um problema na sua vida. Se você quer fazer parte do Intubaclass e se sentir seguro e autossuficiente para todas as situações no seu plantão, não deixa de clicar aqui no link da descrição desse vídeo e fazer sua pré-matrícula. Te vejo em breve.